a mais um vídeo aqui pro canal Capítulo 1 e hoje nós vamos falar sobre o incrível Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Eu sei que eu estou devendo coisas aqui no canal, né? Porém, gente, voltei, tá? Se você quer ver os vídeos, né, do primeiro e do segundo livro, já estão aqui no canal, vou deixar os links na descrição e me aguardem para cenas dos próximos capítulos, porque estou no meio do quarto livro, que é o Cálice de Fogo. Já dando spoilers aqui, que tá um pouco mais difícil o Cálice de Fogo pra fluir aqui na minha leitura, mas, né, hoje nós vamos falar sobre o terceiro livro da saga. E ler Harry Potter faz parte, né, do Clubão Capítulo 1, que eu gostaria de ler todos ainda este ano, porque vai ter a série, né, nova da HBO, estou animadíssima. Mas se você quiser ler, né, aos livros junto comigo no Clubão, vou tentar lançar um vídeo todo mês. E, gente, isso aqui é muito bom. Se você nunca leu Harry Potter, talvez seja a oportunidade perfeita para fazê-lo este ano comigo, porque realmente é impressionante o nível aqui de fantasia, de escrita da J.K. Rowling, embora ela tenha tantos problemas, como eu falo melhor, né, na primeira resenha que eu faço da saga, tá bom? Então essas polêmicas eu não vou abordar aqui, e sim apenas o enredo da história. Mas antes da gente começar, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito, se inscrever, ative as notificações e nos siga pelas redes sociais, principalmente pelo Goodreads e pelo Instagram, porque lá eu posto em tempo real as coisas que eu venho lendo, dicas de leitura, enfim. Eu tô com várias ideias na cabeça que aos poucos eu vou colocando em prática e por lá fica mais fácil de vocês acompanharem, certo? Então, sem mais delongas, bora falar sobre Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Bom, a gente começa o livro, né, com o Harry no fim das suas férias de verão na casa dos seus tios. E tudo parece a mesma coisa, né, dos primeiros livros da saga. Os tios ignoram ele, deixam a vida dele um inferno e ele está contando os dias para voltar para Hogwarts. Só que nessas férias, a tia Guida, né, que é a irmã do tio Walter, vai passar a última semana de férias na casa deles. E a mulher, ela tem um ódio especial pelo Harry, como a gente vai ver aqui. E o Harry, dessa vez, ele não vai aguentar, né, que ele tenta se segurar ao máximo, se apegar às lembranças boas de que ele vai para Hogwarts em breve, mas ele não consegue se segurar e acaba usando magia na Guida. A mulher incha que nem um baiacu e sai voando assim pelos céus do bairro, né, de subúrbio de Londres. Harry fica completamente aterrorizado, não só pela reação dos tios, né, mas também porque ele tem certeza que vai ser expulso de Hogwarts, porque lembrando, né, no segundo livro, por causa de uma pegadinha lá que o Dobby fez com ele quase foi expulso, vocês lembram? Então ele não pensa muito, ele pega as malas dele, pega a sua coruja aí de Viges e sai da casa dos tios, ele foge de casa e ele não tem um plano. Eu amo, porque a autora, ela é bem realista aqui com o planejamento de uma adolescente, tá? Porque eles realmente não têm planejamento nenhum. Não é como se fosse um adulto pensando na cabeça de uma criança. Você sente que é uma criança adolescente aqui no livro. Isso que é o legal de Harry Potter. E nisso ele tá na rua, sem saber pra onde ele vai. E ele percebe que tem um grande cão enorme o observando da penumbra. Ele não entende muito bem o que tá acontecendo, ele não acaba dando atenção pra isso, até porque o Noite Ônibus chega naquele exato momento. O Noite Ônibus é um ônibus para bruxos esquecidos. E a primeira coisa que ele pensa é: me deixe no beco diagonal, porque de lá ele vai pegar o dinheiro dele no banco e ele vai sumir aí pelo mundo. É o planejamento realmente da profundidade de um pires. Mas é neste ônibus que ele vai saber, né, que um grande bruxo das trevas escapou de Azkaban. Azkaban, que é a prisão de segurança máxima aqui do universo de Harry Potter. E no princípio, o Harry não dá bola pra isso, assim como nós, tá? A gente não sabe o que está acontecendo ainda no início. Só que chegando no Caldeirão Furado, né, quem recebe Harry é o próprio ministro da magia. Que loucura, né? Imagina. E nós, leitores, já ficamos assim pensando, né, que algo de errado não está certo, porque afinal, o que o ministro da magia estava esperando o Harry ali? E o Harry tá pensando, né, meu Deus, eu vou ser expulso de Hogwarts pelo próprio ministro. Só que o ministro ali acalma o menino. Ele diz que isso, o Harry nunca seria expulso por transformar a tia num balão. E aí o Harry fala assim, ué, por muito menos ano passado eu quase fui dessa pra melhor, assim, sabe? E a resposta do ministro já dá aqui o tom da história pra gente. Mas enquanto o Harry está ali no beco diagonal, sabemos que ele não foi pra casa dos Weasley porque a família, né, do seu melhor amigo ganhou na loteria e eles foram todos pro Egito pra visitar um dos irmãos que mora lá. E aí sai até uma foto deles no jornal, assim, com a família inteira. E eles vão acabar se encontrando no beco diagonal uns dias pra frente. Então o Harry fica ali hospedado e a Hermione de repente aparece também, enfim.
E aí eles vão comprar o material escolar do ano. Isso é uma tradição aqui no início dos livros de Harry Potter. Só que a Hermione, dessa vez, ela quer comprar, além do material, né, um gato. O Harry tem a Edwiges e o Rony tem o seu rato, o Perebas. E ela não tem ainda o seu bichinho mágico. A Hermione vai adotar o gato, que é o Bichento. E tanto o Bichento quanto o Perebas, né, que é o rato do Rony, não? Então a gente tem um gato e um rato aqui, nessa brincadeirinha. Enfim, eles são extremamente importantes para essa história. E eles vão aparecer brigando durante o livro inteiro. É muito legal. Essa é a parte bem engraçadinha do livro, inclusive. E embora o Bichento, né, seja um gato e o seu instinto natural é perseguir ratos, né, o Bichento parece que tem um ódio especial pelo Perebas. Mas a vida segue quando eles estão no trem para Hogwarts. Não se fala em outra coisa além do fugitivo de Azkaban, que se chama Sirius Black. É quando, pra gente, começa a ficar mais claro, né, que a situação, na realidade, é bem perigosa, né? E principalmente para o Harry. Porque a gente vai descobrir mais pra frente que o Sirius é acusado de ter matado trouxas, porque ele era um servo fiel de Voldemort e ele tava solta por aí porque ele conseguiu fugir de algo que é infugível. Além do mais, o Harry vai ouvir uma conversa dos pais do Rony, né, falando sobre o Sirius, então ele sabe que especificamente o Sirius saiu de Azkaban para ir atrás dele. E na cabeça das pessoas em geral, acham que se Sirius matar o Harry, vai trazer o Voldemort de volta ao poder, né? É tipo aquela parada do se tiver o impeachment do Lula, é o Voldemort que assume? Enfim, entendeu? Então, por causa desse bafafá todo, é por isso que o ministro da magia estava envolvido lá no Beco Diagonal, lembra? Tá todo mundo bem de olho no Harry nesse livro aqui. E uma curiosidade bem interessante também, né, que faz a situação ficar ainda mais periclitante, é que o Sirius, ele foi preso no dia que os pais do Harry foram mortos. Então, imagina a cabeça do Harry no restante deste livro, tá? Ele tem uma atmosfera que é bem sombria. E não só isso, né? Ainda no trem para Hogwarts, a gente vai ter nosso primeiro contato com os Dementadores, que é um dos seres mais legais de Harry Potter, eu acho. E a sensação do encontro narrado aqui entre Harry e um Dementador é a mesma sensação que eu tive quando eu vi o filme pela primeira vez, sabe? É um dos pontos altos do livro para mim, é esse encontro no trem. E é realmente assustador, é muito divertido. Mas essa cena me deixou aterrorizada, assim como o Harry. Ele teve uma impressão bem impactante, ele fica com medo desses Dementadores durante boa parte do livro. Até porque eles atingem mais ao Harry do que qualquer outra pessoa que teve contato com eles. Inclusive, ele vai acabar desmaiando, né, no trem. Isso vai ser um motivo de chacota, por exemplo, para o Malfoy, que vai descobrir, né, que ele desmaiou e vai perseguir o Harry com essa chacota durante o ano letivo inteiro. Bom, a gente vai entender melhor, né, quem são os Dementadores ao longo do livro, mas basicamente eles são os guardas de Azkaban. E eles sugam a alegria dos prisioneiros de Azkaban, e são aterrorizantes mesmo, e a descrição realmente deixa a gente arrepiado. E eles estão por Hogwarts ali na região, porque eles estão à procura do Sirius. Então é óbvio que onde tiver o Harry vai ter um Dementador próximo, porque eles sabem que o Sirius está perseguindo o Harry. E quem vai ajudar o Harry nesse processo é o novo professor de Hogwarts, né, que por um acaso estava na cabine que o Trio de Ouro estava, né, no trem, que é o professor Lupin, ou Lupin. É ele que vai afugentar o Dementador ali do trem e dar uma assistência ali pro garoto. E ele também é o novo professor, né, de defesa contra as artes das trevas. E é um cargo meio problemático em Hogwarts, né? Não para um professor nessa vaga. E descobrimos também que neste ano letivo, né, temos mais um professor novo, que é o Hagrid. Ele vai ser, né, o novo professor de criaturas mágicas, uma coisa que funcionou bem pra ele, né? Até porque a gente descobre que no livro anterior meio que a reputação dele foi limpa, e agora ele tem um cargo de respeito e de prestígio em Hogwarts. Ele não é só mais o guarda-caça, né? Ele é também agora um professor. E é em uma dessas aulas do Hagrid que um
um dos grandes plots do livro é que vai acontecer, porque ele vai apresentar para os alunos, né, em sua aula, um hipogrifo. E o Malfoy vai se machucar. Eu acho que a gente já tem essa imagem bem forte, né, na nossa mente. Porque tem toda a parte de que o hipogrifo, ele é muito orgulhoso, e aí o Malfoy não vai se curvar ali para chegar perto do hipogrifo. Enfim, e o bicuço, né, que é esse hipogrifo, ele não vai levar desaforo para casa e vai dar uma patada assim no Malfoy, ele vai machucar o braço, enfim. E por causa desse auê todo, o bicuço ele vai ser sacrificado. E gente, eu fiquei horrorizada quando eu assisti isso no filme a primeira vez, porque eu não esperava que ele fosse mesmo, né? E também a gente vai conhecer uma professora que eles não tinham tido aula até então, que é a professora Sibila, que é a professora de adivinhação. Essa professora só vê prenúncio de morte, principalmente no Harry. É ela que vai ver o sinistro na borra da xícara de chá do Harry. E aí o Harry fica com isso na cabeça, porque ele lembra daquele cachorro gigantesco que ele viu na penumbra no dia que ele fugiu da casa dos tios. Então ele fica com a pulguinha assim atrás da orelha, sabe? Então a gente entra no miolo do livro, né? Isso tudo foi só a introdução, tá, gente? Mas o miolo do livro, pra mim, pareceu uma eterna explicação sobre quadribol. Tem uma fixação aqui, a J.K. Rowling, pelo quadribol que eu não consigo entender. Porque nem é tão legal assim, na minha opinião, tá? Mas enfim. Mas é também nessa parte que eu acho que ela consegue trazer a parte sombria do livro, tá? Porque é durante uma partida do Harry, né, da Grifinória contra a Lufa-Lufa, que o Harry vai cair da vassoura, porque, tipo assim, mais de 100 dementadores estavam rodeando o estádio. Essa parte é bem interessante porque o professor Lupin, ele explica que eles foram ali, né, os dementadores, porque eles não puderam resistir à tentação de ter tantas pessoas reunidas em um único lugar, né? E era como se para os dementadores aquilo fosse uma espécie de banquete irresistível. Achei engraçado. Toque interessante, né, gente? É isso que eu sempre falo dos livros de Harry Potter, né? A maneira que a J.K. Rowling resolve te introduzir nos assuntos, né, no universo, é de maneira muito lenta, gradual, e você vai entendendo tudo junto com o Harry. Porque ele é um outsider, né? Então ele precisa ser explicado o que é um dementador, o que é... Enfim, então não fica maçante. Olha, nem é um livro tão grande, sabe? Então isso é o legal, porque hoje em dia os romances, né, principalmente romantasy, eles têm essa questão de serem enormes, porque precisa explicar muito, enfim, é meio maçante, sabe? Até a gente pegar no ritmo da história. Enfim, não é o caso de Harry Potter. Mas depois desse episódio, Harry pede pro Lupin ensiná-lo a conjurar o patrono, para que ele consiga lutar contra os dementadores, caso ele se veja numa situação dessas de novo. E o feitiço do patrono, para um fã de Harry Potter ler, assim, assistir, eu acho que é muito emocionante, tá? Porque é muito bonito, né? E o patrono do Harry é um cervo, assim como o do seu pai era. Mas a história ela vai seguir um rumo natural. Harry ainda é um adolescente, com suas expectativas de adolescente. Como, por exemplo, ele está ansioso para ganhar o campeonato de quadribol. Mas algo curioso acontece, né, nessa temporada, porque ele vai ganhar uma Firebolt, que é a melhor vassoura do mercado. O menino fica extremamente animado, mas a Hermione meio que vai delatar o garoto ali pra professora Minerva, porque a Hermione tem certeza que esse presente anônimo, ele foi enviado pelo Sirius Black. Ela não está errada, mas a Hermione achava que o Sirius tinha uma intenção maligna, né, por trás ali desse presente, que a vassoura estava enfeitiçada, ia derrubar o Harry, enfim. E aí a vassoura é confiscada. Só na reta final, né, do livro, a gente vai ter de fato um embate entre Harry e Sirius. E como eu já estou acostumada nos livros de Harry Potter, nada é como parece, né? São grandes plot twists. Por exemplo, o Sirius foi preso em Azkaban injustamente. Ele foi incriminado pela morte de um sujeito que na verdade está vivo, que é o Pedro Pettigrew, né? O Peter Pettigrew. O Pedro, né, o Peter, ele forjou a própria morte, porque foi ele que matou aqueles trouxas. Era ele que era o servo fiel de Voldemort, que desapareceu naquele dia, né? E o maior plot twist também da história, né, que são várias nesse livro, é que o Pedro é um animago. Ele era, na verdade, o ratinho do Rony, o Perebas. E assistir isso pela primeira vez no cinema foi incrível. Gente, eu acho que O Prisioneiro de Azkaban é o meu filme da saga favorito. O livro, não. Mas eu vou ainda dizer qual que é o meu favorito no final, né, da série aqui. Mas, enfim.
assistir isso no cinema foi muito impactante pra mim. Eu acho que eu assisti O Prisioneiro de Azkaban no cinema umas 6 vezes. Juro, eu fiquei muito aficionada. E o que são animagos, né? São bruxos que conseguem se transfigurar em animais, como a professora Minerva, né? Consegue se transformar em um gato. E Sirius Black também é um animago. Lembra aquele cachorro gigantesco que Harry via várias vezes durante o livro? Enfim, era o Sirius. E foi assim também que ele conseguiu fugir de Azkaban. E ele conseguiu não enlouquecer, né, em sua estadia lá, porque ele se transformava em um cachorrinho e os dementadores não pegavam ele ou não davam atenção quando ele estava nessa forma. Eu achei um detalhe bem interessante também, que o Sirius, ele só fugiu porque ele reconheceu o Perebas na foto da família Weasley, né, no Egito. O Rony estava segurando seu ratinho. E como o Sirius era amigo do Pedro, né, muito íntimo, ele sabia qual que era a fisionomia dele, né, como rato. Veja só, e ele enlouqueceu e quis fugir de qualquer jeito porque ele viu o Pedro vivo. Então ele sacou na hora o que aconteceu. E o Sirius, ele vai ter uma ajuda de Hogwarts, né, que é o professor Lupin, que na verdade também fazia parte ali do grupo de amigos do Pedro e do Sirius. Na realidade eram 4, era o Pedro, o Sirius, o Lupin e o pai do Harry, eram 4 melhores amigos. E o pai do Harry foi traído pelo Pedro. O Lupin é o único que não é um animago, porque na verdade ele é o quê? Um lobisomem. Eu amo. Ele viu, né, por causa do mapa do Maroto, né, que confiscou ali do Harry em um determinado momento aqui do livro, os meninos saindo de Hogwarts e do lado dos meninos tinha o nome do Pedro. Ele falou, este cara não estava morto? O que ele está fazendo aí? Então ele juntou as peças como um adulto faria, né? E foi atrás das crianças e ajudou o Sirius ali no final da história. O mapa do Maroto caiu nas mãos do Harry, meio que pelo destino, tá? É uma coisa meio Deus Ex Machina, mas tudo bem. E aí a gente só vai saber no final que, na realidade, o próprio mapa do Maroto foi feito pelo esse grupo de amigos, né, que o pai do Harry fazia parte. E esse mapa, nele você consegue ver todo mundo que tá em Hogwarts, né, tem as pegadinhas dele andando pelo mapa. Eu acho muito legal esse detalhe. Eu não sei como, mas esse mapa, ele consegue ver todas as passagens secretas de Hogwarts, todos os lugares que as pessoas não sabem, nem o próprio zelador, sabe, o Filch, ele não sabe que existe umas que tem no mapa. Enfim, como que isso aconteceu? Eu não sei, gente, é magia! E é meio frustrante o Prisioneiro de Azkaban, porque acaba de um jeito meio esquisito, porque nada é como a gente queria que acontecesse, né? Porque o Pedro, ele vai fugir quando o Lupin vai se transformar em lobisomem, porque é lua cheia, por que não? E aí o Lupin começa a atacar todo mundo, e aí o Perebas / Pedro foge em forma de rato, o Sirius, ele vai ser capturado pelos dementadores que estão em Hogwarts, e a sentença dele ficou pior agora que ele foi preso de novo, e agora ele ia ter o beijo do dementador, que praticamente ia sugar toda a alma dele. Então, no final do livro a gente se encontra, bem no final mesmo, tá? Eu fiquei esperando, gente, mas quando que vai aparecer, né, o momento em que tudo vai ser resolvido, né, como eu lembrava. E na realidade é quase no penúltimo capítulo que tem toda a reviravolta, porque eles estão no final do livro na ala hospitalar derrotados. E é quando Dumbledore, o personagem que eu mais odeio dos livros, na minha opinião, polêmica demais, né, enfim, ele aparece, ele faz uma sugestão sobre o tempo. E a Hermione entende direitinho porque ela tem um vira-tempo, né, que é o colarzinho dela, que ela consegue voltar no tempo e assistir aulas. E o Rony acaba não indo nessa nova aventura porque ele está com a perna machucada, né, de todos os acontecimentos anteriores. Então é o Harry e a Hermione que vão resolver tudo neste livro aqui no final. E apenas a título de observação, tá? Eu achei que o Harry e o Rony estão muito chatos nesse livro, tá? Especialmente insuportáveis, principalmente em relação a Hermione. Porque assim, ela, durante o livro inteiro, é extremamente fiel ao grupo. Mas na primeira oportunidade que eles têm de, tipo assim, entender Hermione, eles se afastam dela, dão um tratamento de silêncio, sabe? Se afastam, excluem a menina. Eu acho isso tão triste. E tem um momento aqui que até o Hagrid dá um fecho nos meninos, sabe? Fala, olha, vocês não falam com ela durante meses, e foi meses, tá? E agora vocês estão preocupados, sei lá, com o caso do Bigus, sabe? O Hagrid chega a dar um fecho neles. Eu levantei nessa hora da cadeira e aplaudi de pé o Hagrid, que sabe, amigo
amigo de verdade. Como eu já disse aqui pra vocês, né, que o Hagrid é o único que manda real sempre. Ele é um personagem incrível. Hermione, ela vai explicar o que é o vira-tempo, como ela tem assistido todas as aulas, né, do ano, e os dois vão voltar no tempo e refazer os passos, né, daquele fim de tarde, pra tentar salvar tanto o Sirius quanto quem? O Biguço, lembra? O hipogrifo? E eles vão conseguir, tá? Salvar os dois. E porque de uma maneira bem elegante, a J.K. Rowling, ela separou uma rota de fuga bem inteligente pro Sirius, né? Porque o Sirius vai fugir no Biguço. E não só isso, né? O Harry também vai conseguir realizar o feitiço do patrono para salvar o Sirius e antes dele ser capturado pelos Dementadores. E no fim tudo se resolve, né? A Grifinória ganha a taça das casas, mas é meio agridoce, porque os garotos não conseguem limpar a ficha do Sirius, ele é um fugitivo. O Lupin, ele é meio que demitido, porque o Snape meio que vai vazar a informação de que ele é um lobisomem pra fazer com que o Lupin seja demitido mesmo. O Pedro Pettigrew está vivo, andando por aí. E o Harry ainda vai ter que depender dos seus tios trouxas que odeiam ele. Então, é tudo meio agridoce, né? Tudo meio subótimo. Este livro aqui, ele tem uma série de detalhes interessantes. O universo aqui, ele é super bem expandido. Continua tão interessante como sempre foi. É por isso que vale tanto a pena, ainda em 2026, ler Harry Potter. É impressionante. Não tem, pra mim, não tem explicação. Eu acho que O Prisioneiro de Azkaban também é o início do fim, né? Porque é aqui que toda a atmosfera sombria de Harry Potter começa a ganhar corpo. Porque é nesse livro que a gente chega à grande reflexão de que a vida, ela não é como a gente espera. E isso aqui é uma lição que eu levei a minha vida adolescente, a vida adulta inteira, graças a um livro como esse aqui. Enfim, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa review. Volto com Cálice de Fogo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like e compartilha com alguém que você acha que vai gostar. Conto com vocês nas cenas dos próximos capítulos. Um grande beijo e tchau!